Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso queira receber as mensagens, manda o oi pro 61 99119 2421, irmão Alex, beleza? Pessoal, nós estamos aqui lendo uma Bíblia aqui, a Bíblia Sagrada, edição ecumênica de Baza, de 1974. Essa Bíblia, um amigo me deu ela, senhor Aldalberto, de 87 anos. E eu falei que era um tesouro, né? Porque tem muitas informações valiosas aqui a ser compartilhada com todos. E nós já fizemos um vídeo passado falando sobre o Evangelho de Mateus na visão católica. E aí agora nós vamos ver uma visão ortodoxa sobre o Evangelho de Mateus. Beleza? Vamos lá então. Há 4 evangelhos no cano do Novo Testamento. Porém, o Evangelho essencialmente é a suprema revelação do Eterno em Cristo Jesus, proclamada pela Igreja em todos os tempos e a todos os homens. É por isto que no epígrafe dos antigos evangelhos lê-se o Evangelho segundo Mateus, Marcos, segundo João, em vez de simplesmente de Mateus, Marcos e etc. Assinalado a única fundamental dos 4 evangelhos. Por outra parte, o evangelho é verdadeiramente quadruplo, como São Irineu observou faz muito tempo, o que significa que foi recebido na igreja em 4 diferentes visões escritas por 4 autores diferentes. Uma visão ortodoxa aqui, ele cita Irineu. Irineu, ele é conhecido como um dos pais da igreja. Ele veio depois dos apóstolos, beleza? Vamos lá então. Por outra razão, o caráter dos evangelhos está marcado não somente pela unidade, mas também pela diversidade. O primeiro evangelho está unanimemente atribuído pela tradição a um dos apóstolos. Isso aqui é interessante, pessoal. Ele está dizendo aqui que o primeiro evangelho ele foi atribuído, né, pela tradição a um dos apóstolos, Mateus, o cobrador de impostos, que está em Mateus capítulo 9, verso 9 e Mateus capítulo 10, verso 3. Né? Então, isso aqui foi a tradição que atribuiu a um dos apóstolos. Né? Não quer dizer que tenha sido Mateus que escreveu. Né? Nós temos que deixar bem claro aqui a informação. Aí ele fala aqui, Papias, que também foi um dos pais da igreja, que vieram depois dos apóstolos, bispo de Herápolis, a testemunha mais antiga da origem apostólica do primeiro evangelho, escreveu aproximadamente em 125 depois de Cristo. Que Mateus compôs o seu evangelho na língua hebraica, aramaico, aí que está hebraica, aramaico, né? Porém, a moderna ciência bíblica não tem sido capaz de confirmar nem a autoria apostólica do evangelho, nem a sua tradução direto do aramaico original ao grego, né? Isso aqui é interessante, eu já tinha visto isso aqui já anteriormente, que foi escrito um evangelho de Mateus em hebraico, né? Que no caso seria algo muito valioso. Só que
ele se perdeu. Não temos mais essa informação desse evangelho, né? Mas vamos continuar. Porque na sua forma atual, o evangelho de Mateus depende do evangelho de Marcos, que é historicamente anterior, que foi escrito em grego. Quando muito, somente uma parte de Mateus recua diretamente ao mesmo apóstolo. O propósito central do Evangelho é proclamar Jesus Cristo como Cristo, né, o Filho do Eterno. Mateus capítulo 16, verso 16. Todos os evangelhos compartem este propósito cristocêntrico, porém Mateus dá uma ênfase particular à descendência davídica e abrâmica de Jesus, assim como a realização das profecias do Antigo Testamento na sua vida e obra. O especial interesse de Mateus em demonstrar a execução das promessas do Antigo Testamento no ministério de Jesus é parte do sabor judaico do Evangelho, que se pode observar também na formosa passagem de Mateus, no qual Jesus declara: não vim a destruí-los, mas sim dar-lhe cumprimento, né? Que fala que ele não vem destruir a lei, ele vem cumprir, que está em Mateus capítulo 5, verso 17. Ao lado da herança judaica, porém, há também no Evangelho uma ajuda polêmica contra o judaísmo. Não só os gentios são alcançados como exemplos de grande fé, senão que os judeus, pela sua rejeição de Jesus, são informados de terem pedido o direito ao reino do Eterno. Aí está Mateus capítulo 8, verso 11, Mateus capítulo 21, verso do 41 ao 43. Os verdadeiros herdeiros do reino e o novo povo do Eterno são os cristãos, que agora constituem o povo que façam os frutos dele. Mateus capítulo 21, verso 43, que é a igreja. Sem dúvida, aqui se refere ao penoso conflito entre a igreja e a sinagoga, duas comunidades religiosas que têm diferentes caminhos. Aqui é interessante, pessoal, que ele está falando do Evangelho de Mateus aqui, quando ele fala igreja, ele está falando de templos que temos nos dias atuais, não. Nesses templos que temos nos dias atuais nem existia nessa época, entendeu? Ele está falando de igrejas, pessoas, aqueles seguidores do Messias. Consequentemente, o Evangelho de Mateus tem um significado duplo: proclamar Jesus como Messias e apontar a igreja como a nova comunidade do Novo Testamento, onde se encontra a salvação para o eterno. Mateus capítulo 16, verso 18, Mateus capítulo 18, verso 15 em diante. De fato, Jesus está estreitamente identificado com os crentes e a igreja. A sua missão confiada aos apóstolos, com o qual termina o Evangelho, certamente tem uma aplicação mais ampla, também significa uma ordem e uma promessa a toda a igreja. Mateus capítulo 28, verso 19 ao 20. Beleza? Então terminamos aqui. Aqui nós trouxemos uma visão ortodoxa, né, sobre o Evangelho de Mateus, e depois nós vamos estar fazendo uma visão judaica sobre o Evangelho de Mateus. Beleza? Fique na paz, que o Eterno te abençoe. Um abraço do irmão Alex.